Bem, olá, meu caro ouvinte, você que está sempre aí junto com a gente, estudando, aprendendo sempre um pouquinho mais, com certeza, cada dia a gente aprende um pouco. Agora, na realidade, é o que a gente precisa ver, né? Se as pessoas querem aprender, porque o que eu tenho visto é uma igreja hoje mórbida, uma igreja morna, nem fria nem quente. O próprio Jesus disse acerca disso, né? Não é quente nem fria, é morna. Então vou vomitar da minha boca. A igreja precisa ter decisão, tem que haver decisão. A cada dia que você ouve a palavra de Deus, você tem que tomar uma decisão, você tem que se decidir em reagir, em mudar ou não. Por isso eu resolvi falar sobre as 7 cartas, 7 igrejas. É um estudo longo, nós vamos aí caminhando um versículo por vez, se for o caso, e eu não quero me aprofundar, aliás, eu quero me aprofundar, mas eu quero ir lentamente com você. Eu quero que você compreenda bem e saber o que nós estamos falando. Quando eu for falar de Apocalipse, eu não estou falando de Jesus de corpo presente. Eu não estou falando aos judeus. Eu não estou falando de uma carta que foi escrita para a nação de Israel. Deus vai tratar com a nação de Israel. Quando ele começa a tratar com a nação de Israel, ele chama essa nação para aonde viria o Messias, o Salvador. Por que teria que vir o Messias, o Salvador? Porque lá no Jardim do Éden aconteceu um pecado. Lá no Jardim do Éden aconteceu uma desobediência à palavra de Deus. Adão e Eva desobedeceram a Deus. Deus não tratou de pecado. O pecado é desobediência. As pessoas acham que o pecado que a gente comete contra um ou contra outro não tem perdão. Não, o que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo, ou seja, desobediência à palavra de Deus. Ah, mas o cara adulterou, ele tem perdão, ele é perdoado. A mulher adúltera foi perdoada. Ah, mas ele está em outro santo, admite outros santos. Esse não tem perdão, porque é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Jesus morreu para que o Espírito de Deus estivesse em nós. Então, se você acredita em outros deuses, com certeza você não é salvo e esse pecado não tem perdão. Não tem perdão. Mas tem perdão, você fez mal para a vizinha? Fez mal para a vizinha, foi ruim com o seu filho, com a sua mãe, desobedeceu mãe, pai, tudo isso tem perdão. Tudo isso tem perdão. Deus perdoa tudo. Ele só não vai perdoar quando você desobedecer a Deus. Quando você desobedece a Deus, vem juízo. Assim aconteceu com a nação de Israel. Ela foi formada lá em Israel, no Egito. Lá no Egito ela cresceu, os judeus que trabalhavam no Egito cresceram. Aí Deus chama Moisés, e Moisés vai lá tirar o povo do Egito e leva ele para a terra prometida. A terra prometida que era para a nação de Israel, não era para nós. Não é igreja. A nação de Israel não é igreja. Israel não é igreja. Não cometa esse pecado. Israel não é igreja. As pessoas fazem práticas judaicas. Nós vamos ler na carta, Jesus vai falar isso. Nós vamos ler aqui Jesus sentenciando a igreja judaica. A igreja judaica não, a igreja querendo ser judaica. A igreja não tem sentença, ela tem perdão, ela tem salvação. Jesus só não admite, que eu estou pegando aqui meus versículos, Jesus só não permite que a igreja pratique a blasfêmia contra a palavra de Deus. Foi o que aconteceu com Adão e Eva. E Adão e Eva não fizeram nada, só desobedeceram a Deus. Só isso, mais nada. É assim que Deus é. Deus trata assim. Então ele vai tratar a nação de Israel, porque a nação de Israel está em desobediência à palavra de Deus.
O livro de Malaquias, Jeremias, Isaías, todos esses livros do Velho Testamento são sentenças contra a nação de Israel. Desviaste dos meus estatutos. Desde os dias dos vossos pais, vós desviastes dos meus estatutos. Então, a igreja afastada de Deus, Israel afastada de Deus. Então, quando nós vamos estudar Apocalipse, eu já fiz algumas leituras aí com você, e já dei um princípio aí, muita gente já está, eu não vejo a hora de ir à primeira carta. Vamos com calma, eu vou começar a primeira carta. Espero que sim, depende do tempo. Em Apocalipse capítulo 1, se você tiver uma Bíblia, você acompanha, senão não precisa, eu estou lendo, eu acho que eu não vou, como diz Paulo e Apolo, né? Eu ensinei para esses caras não ir além do que está escrito, eu temo isso. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus deu para mostrar aos seus servos e as coisas que lhe brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e notificou a João, seu servo. O que Jesus disse? Essas coisas vão acontecer. Quando ele dá a carta para as igrejas, a gente vê essas coisas acontecendo brevemente. A primeira igreja é a igreja de Éfeso, depois de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. A primeira igreja de Éfeso, ela vai do ano 30 ao ano 100. A Esmirna, do ano 100 ao ano 313. Pérgamo, do ano 313 ao 606. Por que essas datas? Porque nessas datas aconteceram coisas que evidenciaram a igreja de Éfeso. Esmirna e Pérgamo. Tiatira começa no ano 606, logo depois de Pérgamo. Mas algumas coisas evidenciam Tiatira, que vai até os dias de hoje. Começa lá e está até os dias de hoje. Sardes começa no ano 1520, no ano 1500, e vai até o dia de hoje. Aconteceram coisas em Pérgamo, em Sardes e Tiatira que evidenciaram o início de alguma coisa. E é que o Jesus vai tratar. Filadélfia, do ano 1700 até o fim. Laodiceia, 1900 até o fim. O que Jesus faz com essas igrejas? Essas igrejas estão na Ásia, estão instaladas na Ásia. E essas igrejas começaram a cometer acertos e erros. Os erros e os acertos servem para a igreja caminhar até os dias de hoje. Todas as coisas que aconteceram aí vão nos ensinar a se conduzir nos dias de hoje. E os erros também a serem trabalhados, tirados do nosso meio. Vamos lá. A primeira carta é a carta da igreja de Éfeso. Ela vai do ano 30 até o ano 100. Por que no ano 30? Porque até o ano 30 as igrejas ainda estavam em Corintos, em Tiatira, Sardes, Éfeso, mas eram igrejas judaicas. Eram igrejas que estavam em Jerusalém. Então, aquelas igrejas que estavam em Jerusalém, eram judaicas, eram igrejas que tinham judeus no meio delas. Por isso, nós vamos ver na primeira carta de Éfeso, judeus no meio da igreja. Qual o problema do judeu? Não tem problema nenhum, porque Jesus morreu para judeus e para gentios. Dos dois, ele fez um único povo, os Yahudim. Os salvos são Yahudim. Aliás, eu vou falar qualquer dia sobre o nome de Jesus, é um belo do estudo. Mas por quê? Só um adentro. Quando você pode procurar aí na sua internet. Quando foi, antes eu mandava procurar na Barça, mas procura na sua internet quando foi que iniciou a letra J no alfabeto. Quando foi inserida? Jesus é nome judeu?
Maria é nome judeu? Paulo é nome judeu? Não, né? Bom, por aí você vai. Pedro é nome judeu? O patrono da igreja é judeu? Pedro. Por que puseram nomes assim? Nós vamos estudar nas cartas. Jesus gostou disso? Será que Jesus ficou feliz com isso? Bom, vamos lá. Ele diz para João, escreve aí, João, e diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Como é que ele se identifica essa igreja? Ele fala assim: quem está escrevendo é esse que tem, é aquele que tem à sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Se você ler isso, você não vai entender. Mas você precisa de uma explicação bíblica. E a Bíblia explica a própria Bíblia. Então você vai ver um pouquinho para cima, no versículo 1, Apocalipse 1, no versículo, deixa eu ver, 20. Eu não enxergo bem. O mistério das 7 estrelas que vistes à minha destra e dos 7 castiçais de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Então ele diz, as 7 estrelas são anjos das 7 igrejas, aquele para quem ele está escrevendo. E os 7 castiçais que visse são as igrejas. Então, o que ele está dizendo? Ao anjo da igreja que está em Éfeso, isso diz aquele que tem à sua destra as estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais. Ele diz que ele tem os líderes das igrejas na mão. Esse aqui, na primeira carta, no ano 30 da era cristã, ele fala, eu tenho os líderes na mão. Eles estão comigo. Eles são justos, estão junto comigo. E os 7 estrelas diz que ele anda no meio da igreja. Ele anda no meio da igreja, normal. Está super bem com todo mundo. A igreja, porque a igreja estava iniciando. Então ele andava no meio da igreja. E andava junto com os líderes da igreja. Aí ele diz assim, conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e pusesse à prova os que se dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Primeira coisa que ele acha na igreja, apóstolos fraudulentos. Se dizem apóstolos e não são. O que ele disse para os apóstolos? Ide a todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crer e for batizado será salvo, mas quem não crer, e esses sinais. Vamos ler o que está escrito, para a gente ter uma certeza, não ficar nada para fora, nada assim no ar, né? Está no livro de Marcos, lá no 16, no último versículo lá, quando ele fala com Marcos, o próprio Jesus aparece aos discípulos e ele diz assim, finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que já tinham visto, já ressuscitado. Ele chegou para os discípulos e falou assim, vocês que andaram comigo, ouviram tudo de mim, não acreditaram naqueles outros, que não são meus discípulos, que vieram e falaram para vocês que vocês já tinham ressuscitado. Que eu já tinha ressuscitado. Vocês não acreditaram. Aqui tem um texto também, um trecho, que 2 discípulos estavam no caminho de Emaús, e eles ali no caminho de Emaús, saindo de Jerusalém, largando Jerusalém para trás e embora para Emaús, eles falam assim, já faz 3 dias que aquele que se disse que era o Salvador de Israel morreu. Você veja que interessante, as pessoas se afastam de Deus porque ouviram coisas
que não foram ditas pela palavra. Eu acho que hoje eu prego mais para decepcionados com Deus do que para aqueles que ainda são iludidos por falsas profecias, por falsas palavras, por distorcerem as palavras. Hoje, há uma gama muito grande de incrédulos que não acreditam na verdade. Os dois que iam para Emaús não acreditaram, e Jesus aparece no meio dos dois e lança eles, fala assim: o que vocês estão fazendo? O que vocês estão caminhando? E eles falam: esse cara aí que se dizia o bababá, aí, falando para Jesus. Jesus do lado deles, eles não perceberam. Tamanha cegueira. A palavra está do nosso lado e as pessoas não compreendem, não conseguem entender. Eu vejo cada absurdo. Não vou reclamar. Vamos continuar com a palavra. Ele aparece aos 11. Fala assim: 2 deles eu já peguei no caminho aí, já mostrei para eles. Esses 2 ainda falam assim: não ardia o nosso coração quando aquele peregrino falava com a gente? Ardia o coração deles. Interessante. Bom, aqui Jesus lança incredulidade aos olhos daqueles 11 que estavam com ele, que viveram com ele, estavam com ele. Ele lança incredulidade. Como é que vocês não queriam em mim? Que eu ia ressuscitar ao 3º dia. Ele já tinha dito para Paulo, porque Paulo disse que ele era o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Ele falou: eu vou fundar minha igreja através dessa sua palavra. Eu vou formar a igreja. E por isso que Pedro é o homem que tem a chave da igreja. É algo que ele abrir aqui na terra, concordar aqui na terra, está concordado no céu. E as pessoas usam esse texto para dizer assim: eu concordo aqui na terra, 2 ou 3, vamos concordar, está concordado no céu, então Deus vai me dar dinheiro. É mais ou menos assim. Ele disse aos 11, tá vendo? Vocês não acreditaram? Mas eu estou aqui, estou vivo, eu ressuscitei. Ele continua lá no versículo 15. Ele disse: indo por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esses sinais seguirão aos que crerem. Quem é os que crerem? Eu? Você? Não. Aos discípulos, aos 11. Por que os 11? As pessoas acham que eu vou fazer sinal para Jesus. Eu vou sair levantando a mão, benzendo, jogando água. As pessoas vão ser curadas, transformadas. Se fosse assim, eu já falei até para um querido meu aí, pegar uma turma de apóstolos, porque está cheio de apóstolos, é o que eu estou dizendo aqui, dos apóstolos. A igreja de Éfeso, a primeira coisa que Jesus falou, os falsos apóstolos. Pega essa turma de apóstolos aí, que é cheio do poder de Deus, que cura nos palcos e nos púlpitos das igrejas, que não existe mais, que Jesus não habita em templo construído por mãos de homens. Pega eles, leva lá na Cracolândia. Aqui em São Paulo tem uma Cracolândia ali que nossa, seria ótimo. Acabava com a Cracolândia. Eu mesmo, se eu tivesse esse poder, eu ia na Cracolândia. Ia no Hospital das Clínicas. Ué, fiquei esperando no palco da igreja? No púlpito? Ué, não é assim não. A Bíblia diz que Jesus curou todos lá em Jerusalém. Então por que não faz isso, não é? Esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios e falarão novas línguas. Esses sinais seguirão aos que crerem. Ele está falando para a igreja ou para os 11? Ele está falando para os 11, que estavam lá, onde ele censurou a incredulidade deles. Pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera não fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ué, para você consagrar um presbítero em Israel, na igreja de Israel, lá em Timóteo capítulo 3, explica direitinho. Para você consagrar um diácono, Timóteo capítulo 3 explica direitinho.
marido de uma só mulher, tem os seus filhos sob submissão, governa bem a sua casa. É um cara distinto. Está lá em Israel, para Israel, está escrito. Agora, para o apóstolo, é essa a regra. Dá veneno para ele. Bota uma serpente na mão dele, manda ele tomar veneno. Está aqui a regra para o apóstolo. Ora, o Senhor, depois de ter-lhes falado, foi recebido no céu, sentou-se à direita de Deus. E eles tendo partido, eles quem? A igreja? Não, os apóstolos. Pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Pronto, primeira igreja. Está cheio de apóstolo, cheio de pastor, de evangelista, fazendo confusão na igreja. No púlpito, todo mundo cura. Depois de não sei quantos anos, uma querida falou assim: eu fui curada. Fui curada. Nunca foi médico? Nunca tomou remédio? Não, nunca tomou remédio. Curou? Não curou. Falso apóstolo, falta um mestre. Aliás, mestre, a gente está aqui, mestre só ensina. Só lê e profetiza o que está escrito. Só isso. Não pode ir além do que está escrito. Eu não vou nem continuar, o tempo aumentou, mas primeiro versículo. Pôr à prova o falso apóstolo. Está dentro da igreja. Começou quando? No ano 30 da era cristã. Esses apóstolos aqui eram só os 11. E cooperando com eles, confirmando a palavra que os seguiam. Olha, só eles mesmo. Jesus cooperou só com eles, só com os 11. Acusado, né? Aí coopera com os apóstolos hoje aí. Por que não vai no Hospital das Clínicas, gente? Tem tanta gente lá. A judiação. Na igreja eles curam. Na igreja cura. Tem um cara aí processando uma igreja porque ele praticava endemoniamento todos os cultos. Ele quer direitos trabalhistas, porque ele todo culto, ele numa igreja ou na outra, que tem várias igrejas, ele fazia papel de endemoniado. Está cheio disso. Mas, primeiro versículo, já foi uma aula. Um grande abraço, a gente continua.